isso é do Ayrton Nogueira, do portal Torcedores.com. Anderson, seja bem-vindo a Fortaleza. Desde já desejo boa sorte e sucesso. Você, nas últimas temporadas, aceitou propostas de clubes para trabalhos em andamento do calendário ou em reta final de competição. Na temporada 2020, você está assumindo agora seu terceiro clube. Te incomoda ser lembrado em momentos como esses? Não, não incomoda. A gente sabe que qualquer troca, né, ela vai acontecer em momentos, geralmente momentos ruins, né, assim, algumas dificuldades, né. É claro que eu posso falar com vocês com toda sinceridade que a sequência de tempo, né, de bons resultados e a sequência do trabalho é onde eu talvez consiga mostrar de uma maneira muito mais marcante o que eu penso sobre futebol, né? Mas isso não me incomoda porque é uma situação que acontece muito, eu já passei por várias vezes. O que a gente tem que saber nesses momentos, eu falo assim, esses momentos que a gente está mais pressionado, os resultados são mais importantes, a gente tenha tranquilidade para tomar as decisões corretas, para tirar o máximo desses atletas, né, para poder fazer com que eles tenham e recuperem rapidamente a confiança e que a gente possa, né, conquistar o objetivo, que é a principal meta nesse momento. O Jorge Bruno, do portal Show de Esportes. Professor Anderson, que fatores motivaram a sua vinda para o Fortaleza? Que fatores? O Fortaleza é um clube que eu acompanhei de perto, né, em 2019, foi 19, né? E um pouquinho em 2020, por estar rivalizando, né, participando desse confronto, e acompanhando, e assim, eu verifiquei muito esse crescimento, né? Eu brinquei muito com os atletas hoje, falei assim, poxa, vocês sempre foram uma equipe extremamente difícil de ser desafiada, né, de jogar contra, e então, assim, isso me passou uma sensação muito boa, assim, né, dos atletas, o comprometimento, a dedicação, o empenho de todos. Então, isso é um aspecto que a gente avalia quando a gente vai para um clube. Então, o nível de comprometimento, tudo aquilo que essa equipe já produziu. A estrutura, que eu acho que é fundamental, né? É um dos grandes clubes que eu sempre coloquei assim como possibilidades, assim, poxa, eu acho bacana, bem estruturado, porque nós, profissionais do futebol, a gente precisa de clubes assim, a gente não pode ter tantos problemas para resolver no dia a dia, como a gente resolve em vários outros clubes, né? De não conseguir pagar as contas, de não conseguir oferecer uma estrutura realmente boa, às vezes a gente tem campos com algumas dificuldades e a gente é prejudicado com isso. Então, o Fortaleza oferece todas as condições, eu pude perceber, eu ainda não fui conhecer o CT, mas eu fiquei assim, extremamente empolgado mesmo, assim, com essas, tudo que foi feito, né, desses últimos anos. Então, isso tudo conta muito, né? Além da pessoa do presidente, das pessoas que eu já tinha conhecimento, né, que estavam aqui, dos treinadores que passaram aqui, que são treinadores que eu admiro muito, são treinadores assim sérios, comprometidos, que desenvolvem sempre grandes trabalhos. Você pode até não conquistar bons resultados, mas o trabalho sempre é feito com qualidade e isso é importante. Então foi uma somatória de situações, essa admiração, esse reconhecimento de um adversário que fez de alguma forma que a gente tivesse essa atenção, esse carinho, assim, né, esse respeito acima de tudo. A Thaís Lemos, do podcast Glória e Tradição. Anderson, seja bem-vindo. O ataque tem sido a maior fragilidade do Fortaleza, que são apenas 24 gols marcados em 28 partidas. Quais são suas ideias para o setor ofensivo em termos de filosofia do jogo? Assim, eu tenho uma forma muito clara de poder pensar o jogo, né? É claro que nesse momento eu tenho que ter um entendimento que nem tudo eu vou conseguir colocar nesse curto período. São 10 jogos que a gente precisa tirar o máximo deles, colocar algumas coisas que são possíveis de serem colocadas, mas assim,
a gente poder aprimorar mesmo é só com o tempo, né? De que o atleta vai conhecendo, vai tendo um entendimento melhor da sua forma de jogar, mas alguns pequenos ajustes, eles podem ser muito significativos, eles podem representar uma situação diferente. E é em cima disso que a gente está trabalhando, de poder fazer esses pequenos encaixes, esses pequenos ajustes, para que a equipe possa voltar, né, a fazer os gols, que é a razão principal do futebol. O Ronald Pinheiro, ele é da Rádio Santana FM, Tianguá 102.5. Anderson, seja bem-vindo ao clube. O fator de você pegar um grupo de jogadores, em sua grande maioria que já atua há pelo menos 2 anos, pode facilitar a retomada do caminho da vitória? Claro, isso é um fator importante, isso é um fator assim, que conta muito. Eles são jogadores que já se conhecem bem, são jogadores que viveram momentos assim de glória, títulos, de conquistas, e a gente precisa retomar esse momento, né, de vitórias, de grandes jogos, de uma equipe que tenha ofensividade, assim como DNA mesmo. Então, esse aspecto é um aspecto que conta muito quando a gente pensa assim numa equipe. Lucas Mota, do Povo Online. Professor Anderson, como você encara essa oportunidade no Fortaleza e a falta de tempo para ajustar a equipe e buscar a permanência na Série A? A falta de tempo infelizmente, é uma característica do nosso futebol. A gente sabe que para se ter mais tempo precisa de resultado. É uma coisa muito difícil de você conquistar, né? Assim, não ter resultado e ter uma sequência. É muito complicado, e eu sei muito bem como isso funciona. Então é dar um passo de cada vez. Aquilo que eu falei assim, eu não quero chegar hoje e mudar tudo. Não é o caminho, é o melhor caminho. Eu acho que tem que ser uma coisa gradativa. Aos poucos a gente vai colocando, implementando uma ideia, eles vão absorvendo dentro daquilo que eles já fazem muito bem, fazer com que eles possam retomar essa qualidade de jogo, essa característica que eles sempre demonstraram. Então, a gente ter tranquilidade de dar um passo a cada vez, né? De cada vez. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção, e a Thaís Jorge, do GE.globo. O Aloysio Lima pergunta o seguinte: com esse grupo que você tem à disposição, dá para manter o Fortaleza na Série A? E a Thaís Jorge complementa em que favorece ao trabalho do Fortaleza ter trabalhado com jogadores que você já teve possibilidade de conviver? Isso ajuda muito. É claro que eu acredito, né? Eu vim para cá com essa expectativa, né? De assistir os jogos, de ver o que essa equipe pode fazer, já fez e pode voltar a fazer. Então a gente acredita muito, né? É claro que o Chamusca fez o melhor dele, assim, houve injustiças. O futebol é injusto por natureza, mas assim, teve jogos que o resultado não foi assim aquilo que realmente a gente percebeu. Então a gente está aqui para ver se a gente consegue de alguma forma esses resultados. E o fato de ter trabalhado com outros atletas, é claro que facilita, né? Eu queria até falar uma coisa muito interessante, né? Porque eu fui informado assim que muita gente falou assim que eu não gosto do Juninho, né? E é engraçado uma situação dessa, porque assim, eu não cheguei a trabalhar com o Juninho em momento algum. Não tem nenhum problema, nenhum atrito, nem de forma alguma. É um jogador que eu admiro, gosto, acompanho o Juninho desde a época do Macaé. Eu até brinquei com o presidente, assim, um jogador que fazia muitos gols de fora da área, assim, batia muito bem. A gente sempre fica no radar desses atletas que vão aparecendo, né? Porque a gente vai acompanhando para a gente poder futuramente ter a chance de trabalhar com eles. Então, a gente nunca teve nada mesmo, a gente está esperando aí o retorno dele, né? Do Covid, né? Para que ele possa retornar e nos ajudar, como tem ajudado, né, o Fortaleza durante todo esse período. Perfeito. Benê Lima, da Rádio Metropolitana, programa Companhia do Esporte. Professor Anderson, seja bem-vindo, sorte e sucesso. Obrigado. O que o levou a aceitar um desafio a que poucos se disporiam, de insetar uma luta para a manutenção do Fortaleza na Série A?
Eu acho que na minha vida eu fui colocado assim à frente de decisões importantes. Eu posso em algum momento errar, mas assim, eu acredito muito naquilo que o meu coração fala e toca, e eu confio muito no trabalho. E quando você tem um clube bem estruturado, com bons atletas, com todo mundo pensando da mesma forma, assim, as chances de dar certo elas são enormes. E é um grupo que já fez tanto, né? Assim, como eu falei assim, anteriormente, esse grupo mudou o patamar, né, do clube perante ao país, né, ao Brasil. Não só os jogadores, mas o presidente, toda a direção, todo mundo que participa, né, de alguma forma. E é muito bacana ver isso. Assim. Eu confesso para vocês que eu estou aqui assim, sem palavras para poder assim, expressar o meu agradecimento por tanto carinho, né? E eu quero que, de alguma forma, eu possa retribuir isso com aquilo que todo mundo espera, que são os resultados. Hoje, mais do que nunca, o que a gente precisa é de bons resultados, né? Então, a gente precisa ser uma equipe competitiva, uma equipe que se dedica muito, que se entrega muito e será uma consequência a melhora gradual do jogo, da forma de jogar. Isso é uma coisa que a gente sabe. A partir do momento que o jogador tem bons resultados, a equipe tem bons resultados, o jogador cresce em confiança, desenvolve mais, tem mais... arrisca mais. Então é um processo que a gente precisa, nesse primeiro momento, mais de resultado do que qualquer outra coisa. O Anderson Azevedo é do futebolês. Professor Anderson, você chega para ser a bala de prata do Fortaleza, tiro certo. Foram 13 jogos e apenas uma vitória. Como você pretende motivar esse elenco, uma vez que para alguns esse elenco já foi exprimido e retirado o máximo possível? Eu acho que a gente tem sempre formas de se reinventar, entendeu? Como eu falei assim, eu acho que agora é o momento que eu preciso. É lógico que para esse jogo contra o Grêmio, eu não tive nem tempo ainda, né? E estou com muitos desfalques também. Mas eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir fazer um grande jogo, que a gente vai superar essa dificuldade e que a gente vai começar, numa semana aberta, a introduzir, a encaixar essas peças, a verificar quem é que está vivendo o melhor momento, fazer com que essa equipe possa se reinventar, né? Eu acho que a gente tem atletas de ótimo nível para a gente poder buscar esses pequenos ajustes, e eu confio muito nisso. Cacá Nogueira, da Rádio Ative. Professor Anderson Moreira, seja bem-vindo. Fortaleza não tem encontrado as vitórias nas últimas partidas, apresentando dificuldade na criação das jogadas e principalmente na finalização. O que fazer para mudar essa situação? Aquilo que eu acabei de falar, assim, eu acho que quando o jogador não tem, quando os resultados não aparecem, perde-se um pouco da confiança. Acho que o papel que a gente tem é passar tranquilidade para eles, para que eles possam voltar a executar da forma que executavam quando a situação está mais tranquila, né? Não há tanta tensão assim. Aí o jogador acaba fazendo com naturalidade aquilo que ele está acostumado a fazer. Então eu acho que é esse processo agora de poder fazer com que eles tenham o poder de readquirir essa confiança, e eu não tenho dúvida que um resultado positivo pode ser esse divisor de águas. O Charles Gaspar, da Expresso FM. Professor Anderson, sucesso. Você chega no momento em que o rendimento do grupo cai muito, o tempo é curto. Como você vai fazer para identificar os erros e colocar em prática o seu modelo de jogo? Eu preciso, de alguma forma, pegar todas as informações possíveis, né? Não só com os vídeos dos jogos, mas eu já tenho buscado isso nas conversas, a comissão técnica também, a gente está conversando para poder tentar identificar assim, algum detalhezinho que eu acho que a gente possa atacar de uma maneira mais firme. Tive uma conversa com os atletas hoje de uma maneira assim, muito tranquila, assim, é muito importante que a gente possa conquistar bons resultados, que a gente possa sair dessa situação por tudo que foi feito por eles, né? Isso é muito importante, assim, esse legado que de alguma forma já foi construído, ele precisa ser confirmado assim, nesse final de campeonato. A gente precisa confirmar para que a gente não tenha nenhuma dúvida daquilo tudo que foi conquistado, da grandeza que foi construída durante esses últimos anos.
Então eu acho que é um esforço enorme de todos nós para que a gente possa se sacrificar cada vez mais para entregar para esse clube tudo aquilo que ele merece. O André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Boa noite, Anderson. Após um ano diferente como 2020, você chega agora ao quarto clube. Assumir o Fortaleza agora é também uma oportunidade, pessoal, para a retomada da carreira? Claro, e a gente pensa muito nisso, aonde a gente pode ir, né? Eu tive, durante esse ano de 2020, assim, algumas decisões, algumas coisas que a gente toma porque a gente precisa, a gente é profissional, sempre fazendo com que aquilo que estava em contrato pudesse ser cumprido, né, de uma maneira muito, muito clara. Mas assim, foi um ano difícil para todos. Assim, eu acho que 2020 é um ano que nos fortalece como seres humanos, que cria uma casca, eu acho que em todos, né? Está todo mundo muito mais, não vou falar preparado, mas assim, mais castigado e entendendo um pouquinho mais daquilo que a gente precisa valorizar, né? Eu fico vendo assim, às vezes com os meus filhos mesmo, a gente chega, né, do trabalho, chega em casa e quer dar um abraço e todo mundo fica com aquele receio, né? Como que é importante esse contato, esse abraço. Então é um ano muito complicado, que criou muitas dificuldades, que nos fez nos reinventar. Acho que o clube também teve que buscar essa reinvenção, né? Porque buscar outros caminhos, porque a gente não conseguiu ter público, né, praticamente um ano todo, buscar outros recursos, outras ferramentas, outros caminhos. Então foi desafiador, mas eu acho que a gente sai desse 2020 mais preparado e é nisso que eu confio também. Para finalizar, o Ivan Bezerra da Rádio Verdes Mares. Anderson, em tempo de guerra para manter o time na Série A, momento de dar consistência ao meio campo para não perder os jogos ou buscar atacar mais com 4 atacantes? Eu acho que, eu vou falar uma coisa que todo mundo fala, mas assim, eu acho que futebol é muito equilíbrio, entendeu? Não adianta ser, quando eu falo assim, quando o pessoal fala assim, o time está tomando muitos gols, o problema é da defesa? Mas será que é? Eu costumo falar assim que uma equipe de futebol, eu entendo o futebol dessa forma. Quando você tem a posse de bola, você ataca. Todos atacam. Às vezes o nosso goleiro é responsável pelo início de uma situação de ataque. Quando você perde a posse de bola, todos são responsáveis pela defesa. Todos têm comprometimento. Às vezes o problema que deu e estourou lá atrás foi porque um jogador de frente não conseguiu retornar. Ele não se comprometeu com a equipe naquela situação. Ele poderia ter voltado, retornado, disputado a jogada. Então, assim, eu costumo avaliar o futebol de uma maneira muito mais integral, assim. Então, de observar, e eu gosto das filmagens abertas, de câmera aberta, para poder ver o posicionamento. Eu acho que é ali que é a construção do treinador, assim, é importante esse aspecto tático, de fazer os encaixes. Então, assim, buscar o equilíbrio. A gente não pode ser uma equipe que só se defenda, a gente não pode ser uma equipe que sai atacando de qualquer forma. Buscar esse equilíbrio, né? Acho que é um ponto fundamental para que a gente possa manter a consistência, ter uma boa consistência defensiva e buscar essa ofensividade que é traduzida muitas vezes em gols.